agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer o nosso convidado, o companheiro Breno Altman, que muito nos honra com essa participação na nossa formação. O Breno, ele, na minha opinião, atualmente é um dos maiores que a gente tem nos quadros da nossa esquerda brasileira, que contribui deveras não só para a construção de um projeto político da esquerda do país, para diversos, não apenas do Partido dos Trabalhadores, do qual ele é filiado, e eu também tenho a honra de ser filiada, mas também para a esquerda brasileira mesmo, e não só contribui com a esquerda brasileira, como a esquerda latino-americana, com uma participação muito grande, trazendo notícias verídicas sobre a Venezuela, uma análise de conjuntura sempre ancorada em fatos. Então, para a gente, Breno, é um prazer enorme contar com a sua presença aqui na nossa formação. Nossa turma, Breno, vem de uma história de luta muito da prática, né? Eu passei para você mais ou menos quem são as lideranças com que o Coletivo Florestal Cagaita trabalha. Na verdade, não é um trabalho, é uma militância. A gente está desenvolvendo, nesse momento, um projeto que trabalha com 7 núcleos de associações de base, de diferentes povos e comunidades tradicionais, e da agricultura familiar também, aí no caso no estado de Alagoas. E nós trabalhamos com esse de formação político-pedagógico e com esse de formação técnica, para elaboração de projetos, com as lideranças, formando essas lideranças na elaboração de projetos e trabalhando a integração dos diferentes saberes com os povos e comunidades tradicionais e a turma da universidade e a turma que é técnico, né, e quer trabalhar com esse pessoal, para que a gente possa desenvolver projetos que tenham a dimensão do protagonismo desses povos tradicionais. E também tem a parte da formação política. Então, hoje aqui, nossa atividade é uma atividade de formação política para a gente trazer um pouco do conteúdo da teoria para a nossa luta. Né? Então, é isso, mas eu vou agradecer. Boa noite a todos, a todas. Primeiro, para mim é uma honra ter recebido esse convite e poder tentar contribuir com a militância, com o trabalho político de vocês. A mim foi dado especificamente um tema, eu vou tentar explorar esse tema, fazendo uma contribuição ao redor de 30 minutos, para depois a gente abrir para questões e para o debate entre nós. Eu acho que é mais salutar que alongar-me demasiadamente sobre o tema. Antes de mais nada, eu queria colocar uma questão metodológica. Quando a gente discute capitalismo, socialismo, nós estamos partindo de um certo método de análise da história. Um método que analisa o desenvolvimento histórico da humanidade a partir das suas formações econômico-sociais, a partir do modo de produção de cada sociedade ao longo da história. E a sociedade veio se desenvolvendo a partir de sucessivas mudanças nesse modo de produção. Esses modos de produção datam da antiguidade. Na antiguidade, o que predominava era um modo de produção escravista. Depois nós conhecemos o modo de produção feudal. Aqui estou me referindo à Europa, fundamentalmente. E depois nós conhecemos o modo de produção capitalista. E, finalmente, nos países que realizaram revoluções anticapitalistas, nós pudemos conhecer o modo de produção socialista. Além desses modos de produção fundamentais no solo europeu, nós tivemos outros modos de produção que caracterizaram as sociedades ao largo do mundo. Nós tivemos o modo de produção escravista colonial, que tanto demarcou a história da maior parte dos países latino-americanos, em particular o Brasil. O Brasil não teve feudalismo como na Europa, mas o Brasil teve o modo de produção escravista colonial durante o período em que teve sob o domínio do colonialismo
português. E mesmo durante sua fase imperial, esse modo escravista colonial não foi rompido. O Brasil veio a romper o modo escravista colonial através de uma transição por cima, apenas entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Mesmo depois do fim da escravidão, ainda eram resquícios dessas relações que marcavam a formação econômico-social brasileira. O capitalismo brasileiro, portanto, não nasceu do feudalismo, mas nasceu desse modo escravista colonial. A Ásia também conheceu um modo de produção muito específico, que alguns teóricos chamam do modo asiático de produção, ou seja, que era uma derivada do escravismo. A Ásia também, a maior parte dos países da Ásia, ou parte expressiva dos países da Ásia, tampouco teria passado por regimes feudais, com exceção do Japão, em particular, e alguns casos também da China, algumas regiões da China, mas teria tido um modo de produção original. Eu estou citando esses modos de produção, essas formações econômicas sociais, para salientar um certo método de estudo da história, que não é a história dos heróis, que não é a história dos personagens lendários, que não é a história cultuada pela literatura dos vencedores, é a ideia de compreender a história como formações econômicas sociais que se sucedem e que se transformam a partir da luta das classes sociais inseridas nessa formação. A história da antiguidade, marcada pela formação, pelo modo de produção escravagista, as classes que disputavam aquela sociedade eram os escravos e os donos de terras e escravos. Era o confronto entre essas forças e delimitava o desenvolvimento daquela sociedade. Como depois, durante o feudalismo, a luta entre senhores feudais e camponeses, e depois entre senhores feudais, burgueses e camponeses, que iria demarcar o desenvolvimento da história naquele modo de produção. E no capitalismo, esse modo, essa formação econômica social, seria, do ponto de vista político, cultural e ideológico, demarcada pela luta de classe entre os capitalistas e os trabalhadores, em particular os trabalhadores modernos, os trabalhadores industriais. Em cada uma dessas formações econômicas sociais havia muitas classes e frações de classes, mas havia as classes principais que configuravam o centro da disputa social, econômica e política em cada formação. Então, isso é um método de encarar a história, descobrir qual é a formação econômica e social, descobrir qual é a contradição principal de cada formação econômica e social, descobrir as classes em peleja, as classes em luta de cada uma dessas formações econômicas e sociais, analisar os partidos e os personagens a partir da sua posição em relação às classes sociais e por aí adiante. Essa metodologia de analisar a história, eu quero deixar isso claro para que a gente possa conversar de uma maneira transparente, essa metodologia de analisar a história não é unânime. Ela é uma metodologia que tem a ver com os ensinamentos de um importante teórico revolucionário, de um importante teórico alemão chamado Karl Marx. A isso se deu o nome, a essa metodologia, de materialismo histórico e dialético. É o nome da corrente fundada por Karl Marx e Friedrich Engels como método para compreender a história da humanidade. Dentro desta metodologia, que eu estou me propondo aqui conversar com vocês sobre capitalismo, socialismo e também a questão dos povos originários nessas formações econômicas e sociais. O capitalismo ele foi engendrado no interior da velha sociedade feudal. Tanto o feudalismo como o capitalismo são fenômenos originariamente europeus.
capitalismo não se desenvolveu naturalmente nos países que não viveram feudalismo nos séculos XVI e XVII. O capitalismo somente surgiria na Europa a partir do feudalismo. E o capitalismo viria a surgir no restante do mundo por conta da expansão colonial da Europa. Não é? A Europa, no seu período mercantilista, quando ocorre a ocupação dos outros continentes, em particular da nossa América Latina, é no bojo deste processo, da construção das relações coloniais entre os velhos estados feudais e os territórios não europeus, nesta relação de colonização, que iriam se engendrar as condições futuras do desenvolvimento do capitalismo fora da Europa. O processo de expansão colonial da Europa daria origem, como eu já me referi antes, a um modo de produção que poderia ser caracterizado como escravista colonial. A América Latina ela foi colonizada principalmente por Espanha e Portugal, mas também pelo Reino Unido e pela França, mas principalmente por Espanha e Portugal. Na América Latina seria usado em larga extensão a mão de obra escrava. Aqui não se estabeleceram relações do tipo feudal, não havia senhores feudais e servos, aqui havia donos de terra e escravos, donos de terra que receberam suas propriedades a partir de uma doação do Estado, que se responsabilizava pelas empreitadas coloniais. A utilização extensiva da escravidão se acoplava a esse domínio colonial e, por séculos, o que existiu na América Latina foi essa formação escravista colonial. Quem quiser estudar isso com mais afinco, não é o tema da nossa conversa aqui hoje, eu sugiro uma obra magistral de um escritor chamado Jacob Gorender. O nome do livro é O Escravismo Colonial. É um livro para se ler ao longo da quarentena, ao longo do ano, que é um livro deste tamanho, mas uma obra essencial para quem quiser compreender o pré-capitalismo no Brasil. E também o restante da América Latina. Na Europa, o capitalismo nasce do feudalismo. Ele nasce das entranhas do feudalismo. Na Europa, o capitalismo só iria se consolidar pelas chamadas revoluções burguesas, que foi a Revolução Francesa, de 1789, a Revolução Inglesa no século XVII, mas principalmente a Revolução Francesa demarcaria o fim do feudalismo e o surgimento do capitalismo plenamente. A Revolução Burguesa, como Karl Marx caracterizava a Revolução Francesa, ela pôs por terra o poder político dos nobres, estabelecendo o poder político da burguesia. Mas a estrutura econômica do capitalismo havia nascido antes da própria Revolução Burguesa na França. A Revolução Burguesa na França é principalmente uma revolução política, transfere o poder dos senhores feudais para a burguesia. Mas muitas das mudanças econômicas já haviam ocorrido antes. A Revolução Burguesa na França impulsiona medidas que iriam eliminar de vez as chamadas relações jurídicas do feudalismo, as relações que subordinavam os servos, que garantiam direitos especiais para a nobreza, mas o caráter principal da Revolução Burguesa na França foi eliminar o poder político dos nobres, transferindo-o para a burguesia. Como é que o capitalismo nasce do seio do feudalismo? Como vocês devem conhecer, o feudalismo era caracterizado por áreas rurais autônomas de propriedade de nobres que eram detentores daquela terra. Então, portanto, o nobre ele era majoritariamente um detentor da propriedade da terra, embora com o desenvolvimento do feudalismo e a construção do Estado absolutista iria existir
uma nobreza cortesã, uma nobreza que não estava necessariamente vinculada à terra, que era uma nobreza que recebia seus títulos por tarefas militares ou por exercício de função pública, mas, fundamentalmente, os nobres foram guindados a essa condição por um Estado absolutista que premiou com privilégios especiais quem possuía as terras, quem eram os donos das terras. E esses donos das terras, eles já não queriam mais repetir, já não podiam mais repetir a velha forma de exploração do trabalho agrícola, que era o trabalho escravo, conforme isso havia determinado, conforme havia sido o hábito durante a antiguidade, durante as velhas sociedades escravagistas da Idade Antiga. Manter escravos era caríssimo e atrapalhava a renda da terra. Os senhores feudais queriam reduzir ao máximo todos os custos para poder extrair da terra a maior rentabilidade possível. E os senhores das terras, os nobres, os senhores feudais, eles foram adotando um outro tipo de relação de produção, baseado no trabalho servil. O trabalho servil era alimentado lá no início por ex-escravos, mas também por pequenos camponeses endividados, por pequenos camponeses que tinham ido à falência e que passavam a trabalhar na terra dos nobres. Ao contrário do senhor feudal, como era o senhor de escravos, garantia comida, moradia, em condições evidentemente indignas, como ocorria na antiguidade. Ao invés do senhor feudal garantia ter que pagar, digamos, por essa moradia, pela vestimenta, pelos instrumentos de trabalho, apenas explorando gratuitamente a força do trabalho escravo, a relação servil era completamente diferente. O senhor feudal, ele entregava pedaços de terra para o servo trabalhar. Aquele servo tinha que trabalhar uma certa quantidade de horas ou uma certa quantidade de produção para enriquecer o senhor feudal, e ele tinha um tempinho livre para produzir para a sua própria subsistência. O senhor feudal não tinha que pagar nada para o servo. Ao contrário, era o servo que tinha uma relação de vassalagem com o senhor feudal, ou seja, que devia préstimos, que devia pagamentos ao senhor feudal a partir da produção. Então, através do trabalho servil, os latifundiários de então, os senhores das terras, eles foram criando esse modo feudal de produção que foi dominante por toda a Europa. O servo era dono, muitas vezes, dos seus instrumentos de trabalho, ele podia usufruir da terra, desde que dedicasse parte do seu tempo ou da sua produção para a renda da terra do senhor feudal. O servo tinha compromissos, relações de vassalagem, ele não tinha liberdade de romper as relações servis, ele era controlado juridicamente pelo senhor feudal, era uma relação, era um resquício, isso sim, das relações jurídicas da escravidão. O servo não era propriamente uma propriedade do senhor feudal, mas era um vassalo, devia obrigações ao senhor feudal. O servo, estava obrigado a adquirir produtos que eram colocados à sua disposição pelo próprio senhor feudal, pelas relações comerciais que o senhor feudal controlava, e com isso se constituiu o modo feudal. Vocês devem estar acompanhando a minha exposição e devem estar se lembrando de como é que funciona o latifúndio no Nordeste brasileiro, como várias dessas relações são parecidas, embora no Brasil não exista mais trabalho servil, né? Devem estar se lembrando como funcionava de uma maneira dominante até na agricultura nordestina esse tipo de relação tão parecida, né? Ou seja, o camponês que trabalha um pequeno pedaço de terra, o meeiro que tem que entregar metade da sua produção era para atender o senhor feudal, as relações com o barracão, a obrigatoriedade de comprar dentro do próprio latifúndio os produtos de primeira necessidade, o processo de endividamento que impedia o pequeno camponês de sair da propriedade. Não é? De fato, você tem certas heranças do modo escravista colonial que tem a ver, remete a como funcionava o feudalismo. Né?
Esse era o modo dominante, no período da Idade Média. Esse modo de produção feudal, ele foi se expandindo. Ao ele se expandir, ele foi criando outras estruturas produtivas para poder garantir o desenvolvimento da agricultura. Era necessário roupas para vestir os servos, cada vez em maior número. Era necessário ferramentas para a agricultura. Era necessário transportes, meios de transportes, carroças, etc. Eram necessários, enfim, um conjunto de mercadorias e serviços que dessem suporte à vida agrícola. E essas mercadorias não eram fabricadas dentro do feudo. Passaram a ser fabricadas nos burgos, nas cidades que iam nascendo próximo às grandes áreas rurais. Esses burgos foram desenvolvidos ou por servos que se descolaram da propriedade rural, ou por pequenos nobres falidos, que já não tinham mais terra, ou já não tinham mais terra rentável, iam para o burgo e abriam uma ferramentaria, abriam um lugar de produzir têxtil, ou um lugar para fabricar utilidades domésticas como pratos e garfos, enfim, foi se começando a surgir a pequena indústria. E foram começando a se criar as chamadas corporações de ofício, ou seja, distintos profissionais que se especializavam em um determinado ramo de produção, o vidro, o ferro e assim por diante, e que se organizaram em corporações de ofício exatamente para que os nobres pudessem controlá-los, para que aquela produção industrial nascente nos burgos tivesse sob controle dos senhores feudais. E aquelas corporações de ofício foram crescendo, foram se desenvolvendo, na medida em que precisavam abastecer tanto as necessidades produtivas dos servos, quanto as necessidades produtivas e consumistas dos senhores feudais. Todos nós já lemos a literatura, a gente já viu no cinema, como é que viviam os senhores feudais. Aquele luxo todo, aqueles palácios, aquelas roupas chiques, aqueles instrumentos musicais dos grandes bailes, dos castelos, aqueles lampiões requintados que a gente pode ver nos palácios, os estofados, os móveis, tudo isso era fabricado pelas corporações de ofício, que foram crescendo, e ali começou a nascer a burguesia, vem da palavra burgos, que eram exatamente essas cidades que cercavam as propriedades rurais, que cercavam as propriedades feudais. Essas corporações de ofício foram economicamente crescendo, sem nenhum poder político, mas economicamente foram acumulando riquezas ao longo do feudalismo. De tal maneira que, com o desenvolvimento da economia ainda sob a égide do feudalismo, essas corporações de ofício foram acumulando progressivamente mais riquezas do que os senhores feudais. Os senhores feudais, eles foram perdendo relativamente renda, se comparado com a renda industrial. A renda da terra foi progressivamente perdendo para a renda industrial. Entre outros motivos, porque as guerras travadas entre os distintos estados feudais, entre as distintas cidades-estado, muitas vezes, essas guerras eram financiadas por impostos que o rei, que não era outra coisa que não um senhor feudal, eleito, escolhido, nem escolhido nem eleito, ele surgia do embate entre os distintos feudos, dos acordos, dos compromissos maritais, dos matrimônios. Ele era um representante que botava ordem entre os distintos feudais. Ele era um senhor feudal acima dos senhores feudais. Ele cuidava do poder político dos senhores feudais, que era o poder da guerra, que era o poder da organização política, que era o poder da organização jurídica. Os senhores feudais, e aí sim, remetendo-se a uma herança da Idade Antiga, eles
estavam profundamente ligados à forma monárquica de poder para garantir estabilidade para uma classe muito minoritária na sociedade. Os senhores feudais eram donos de grandes extensões de terras e eles eram quantitativamente poucas pessoas. Para que o poder político não fosse questionado, eles não podiam estar sob nenhuma forma eletiva. Ao contrário do que havia acontecido, por exemplo, em outras formações sociais escravagistas, onde havia até algum tipo de eleição, como no Império Romano, onde se podia votar para o Senado, se tinha uma certa elegibilidade de algumas funções estatais, embora o controle executivo fosse do imperador. Agora, muitas vezes em Roma, durante períodos longos, esses imperadores ou cônsules eram eleitos, eram escolhidos pelo próprio parlamento. Na Idade Média não havia nada que se parecesse com eleição. Foi se estabelecendo, na medida em que as nações foram surgindo, em que foram se unificando feudos para construir nações, foi se construindo o poder absoluto do rei, para poder defender os senhores feudais. Eu repito, eles eram muito minoritários e necessitavam do poder político absoluto para não serem confrontados pelas outras classes sociais que eram muito mais populosas, muito mais numerosas do que os senhores feudais, como os próprios burgueses que começavam a surgir, ou até mesmo os servos, se quisessem pleitear algum direito eletivo. Então foram construindo esse poder absoluto do rei para defender os interesses dos senhores feudais. Como é que eles legitimavam o poder absoluto do rei? Pela religião. O rei era rei pela vontade de Deus. Quem que dizia qual era a vontade de Deus? A Igreja Católica. Todo rei na Europa era abençoado, passava pelo Te Deum, que era a bênção da Igreja Católica, o reconhecimento da Igreja Católica, que o rei daquele país tinha sido indicado por Deus. E por isso o Papa era infalível. Criou-se o mito da infalibilidade papal, exatamente pelo poder que a Igreja Católica tinha de ser a chanceladora, a avalista do poder monárquico. Então, o poder monárquico absoluto expressa o interesse da classe dos senhores feudais. E esse poder político era necessário porque, no desenvolvimento da economia sob o feudalismo, foi se criando uma numerosa classe de servos e uma numerosa classe de burgueses. E depois, lá mais na frente, no fim do feudalismo, também uma numerosa classe de trabalhadores. Os senhores feudais e os burgueses. Por exemplo, a regra que fazia com que o servo pagasse em produtos para o senhor feudal e sem qualquer tipo de remuneração monetária por isso, levava a que esse servo consumisse muito menos do que o capitalista gostaria que ele comprasse. Se o servo recebesse em dinheiro do senhor feudal pela produção que ele entregava, esse servo com dinheiro na mão podia ir ao mercado do burgo e comprar mais mercadorias. Se esse servo não era assalariado, se ele apenas podia ficar com uma parte da produção para autossubsistência, esse servo tinha enormes dificuldades de adquirir os produtos industriais. Ele somente podia fazê-lo ou vendendo seus produtos na cidade, o que era difícil, o servo ter que abrir mão do seu pouco tempo, que ele não estava controlado pelo senhor feudal, ir até a cidade vender sua mercadoria para poder monetizar aquela mercadoria, ou seja, receber dinheiro por aquela mercadoria, e aí
comprar produtos industriais, ou o servo tinha, a única outra possibilidade era o escambo, ou seja, o servo entregar produtos agrícolas e, em troca, receber produtos industriais. Isso dificultava o desenvolvimento do capitalismo. Era uma das regras. A burguesia, o que ela queria? E não era por uma moral elevada, embora existisse naquele momento alguns burgueses de moral elevada. Ela queria acabar com a servidão, porque a servidão impedia o surgimento do mercado interno. A burguesia queria que o servo se transformasse num trabalhador assalariado, porque o trabalhador assalariado, recebendo dinheiro do senhor feudal, ele podia comprar os produtos que as nascentes fábricas desenvolviam. Apenas para citar um exemplo da forte contradição entre burgueses e senhores feudais. Isso foi se desenvolvendo, e essas duas classes foram se tornando as classes inimigas principais do sistema feudal. E os trabalhadores assalariados e os servos foram se aliando à burguesia, porque a burguesia surgia como uma classe poderosa, reivindicando reformas antifeudais que beneficiariam os servos e que permitiriam a transformação da servidão em trabalho assalariado, o que para aquela época era um gigantesco avanço. Um gigantesco avanço. Então, quando ocorre a Revolução Francesa, nossa conversa aqui sobre hoje não é a respeito da Revolução Francesa, mas apenas para citar uma referência, quando ocorre a Revolução Francesa, do ponto de vista social, o que acontece? O capitalismo, já suficientemente forte do ponto de vista econômico, ele quer também o poder político. Os burgueses não aceitavam mais que os nobres mandassem no Estado e que o rei mandasse no Estado em nome dos nobres. E os burgueses se aliaram com os servos, os camponeses, e com os trabalhadores assalariados, ainda uma classe social muito minoritária, para derrubar o rei e derrubar os senhores feudais, para que o poder passasse para as mãos da burguesia. E foi isso que aconteceu em 14 de julho de 1789. Ontem foi o aniversário, 14 de julho. Quando cai a Bastilha era a grande prisão do regime monárquico francês. A queda da Bastilha é a data da Revolução Francesa, que é quando tem início a Revolução Francesa, que depois levaria ao fim da monarquia, levaria ao surgimento da Assembleia Nacional, e depois haveria todas aquelas lutas entre as distintas frações da burguesia, a grande burguesia de um lado, a pequena burguesia e os trabalhadores e os camponeses do outro. Houve grandes embates, porque os interesses entre os camponeses e os burgueses eram semelhantes na luta contra os senhores feudais, mas entre esses setores havia embate. Começa a haver embate também entre a nascente classe operária e os interesses dos burgueses. E esses interesses também se chocariam, embora secundariamente, no seio da Revolução Francesa. Mas ali, quando ocorre a Revolução Burguesa na França, e os senhores feudais perdem o poder político, a burguesia passa a ter o poder político, isso se alastraria por toda a Europa e começaria a dar origem, ou seja, consolidaria a origem do moderno capitalismo, porque com a Revolução Francesa mudam completamente as relações jurídicas, acaba o trabalho servil, acabam os feudos, acabam os privilégios, acaba a nobreza e passa a existir na sociedade uma classe de burgueses, donos dos meios de produção. E uma outra classe principal, que era a classe dos trabalhadores assalariados, que iria se desenvolver ao longo de todo o século XIX e XX. Os burgueses eram os donos dos meios de produção, eram os donos das fábricas, eram os donos dos bancos, eram os donos dos comércios. Com o fim do trabalho servil, todos aqueles que foram libertos das relações feudais se transformaram, ou quase todos, se transformaram em trabalhadores assalariados, trabalhando para os burgueses dos bancos, do comércio, das indústrias. Essa história do século XIX e XX, um processo pelo qual a propriedade se concentra nas mãos dos burgueses e todos aqueles que não têm propriedade vão se transformando em trabalhadores assalariados. Vai surgindo a moderna classe operária. O próprio trabalho camponês muda. A pequena propriedade camponesa, que vai surgir no início do capitalismo,
até mesmo para garantir o abastecimento agrícola e para garantir o fortalecimento do mercado interno, o antigo servo. Parte dos antigos servos vão às cidades, se transformam em trabalhadores assalariados, outra parte se transforma em pequeno camponês. Ele passa a ter o direito à exploração de uma gleba de terra. Aquela terra que antes ele trabalhava para o senhor feudal, ele recebe aquela parcela de terra para trabalhar por conta própria. A sua produção ele teria liberdade de vender no mercado. E ele passaria a pagar, dependendo da renda que esse camponês oferisse, ele passaria a pagar algum imposto. Mas ele recebe a terra. Um produto da Revolução Francesa que acaba com as relações feudais, e isso iria acontecer também em outros países, ocorre a reforma agrária tradicional, da distribuição da terra dos feudos para os servos na forma de pequenas propriedades. Claro, essas pequenas propriedades não foram a única formação do campo pós-Revolução Francesa. Muitos dos antigos senhores feudais entregaram partes das suas terras e retiveram outros pedaços de terra, então convivia na agricultura capitalista, a grande propriedade de terra latifundiária, cada vez mais vinculada à burguesia, portanto se transforma progressivamente numa empresa rural capitalista, já deixa de ser um feudo, um latifúndio, e vai se transformar numa fazenda moderna. Ao lado disso, convivendo a pequena propriedade, produto da reforma agrária, que vai transformando parte dos servos em pequenos camponeses. Muitas vezes, trabalhadores camponeses associados a essas empresas capitalistas agrícolas. A gente conhece como funciona esse sistema aqui no Brasil, né? O caso extremo de como isso funciona é no sul do Brasil. Como é que funciona toda a produção de frango e porcos, por exemplo, no sul do país. Os pequenos camponeses são cooperativizados pela empresa capitalista, de tal maneira que eles fazem todo o trabalho pré-industrial, de criação do porco, do frango, da alimentação, conforme as normas da empresa capitalista, com a obrigação de vender sua produção para esta empresa capitalista, que cuida da industrialização do frango e do porco. É um modelo clássico do sul do país, que vem da Europa. A gente chama eles de integrados, Breno. Os integrados, exatamente. Né? Então, são os modelos pelo qual a agricultura foi se desenvolvendo de forma capitalista na Europa. Mas, basicamente, a lógica era essa. O surgimento das grandes empresas capitalistas na cidade e no campo, empresas industriais e de serviço, ou empresas agrícolas, e o surgimento de uma grande classe de assalariados, especialmente da classe operária industrial, que passou a ser, e foi até o final do século XX, a principal classe entre os assalariados, a classe operária industrial. E existia classes intermediárias, claro que existiam. Existiam os pequenos camponeses, os pequenos burgueses, donos de pequenas lojas, de pequenas fábricas, não é? Mas as duas classes principais do capitalismo, a burguesia e o proletariado, ou seja, a classe trabalhadora. O capitalismo, ao contrário do feudalismo, não se basearia na renda da terra. Se basearia numa descoberta, não propriamente uma descoberta, mas num desenvolvimento conceitual de Karl Marx que se chamava mais-valia. E eu vou explicar o que é isso, porque é o motor do capitalismo e, portanto, o motor também da luta de classes no capitalismo. A renda da terra, no feudalismo, era baseada numa relação pela qual o senhor feudal, mediante relações de vassalagem, as mais distintas relações de vassalagem, ele concedia terras para que os servos trabalhassem essa terra, entregando ao senhor feudal parte da produção. Essa era a lógica, não havia uma relação de remuneração do trabalho servil. Era o servo que remunerava o senhor feudal. No capitalismo, ao contrário, porque o trabalhador assalariado ele não é dono de nada a não ser da sua força de trabalho. Ele não tem a propriedade do campo, ele não tem a propriedade de uma empresa, ele não tem nem a propriedade das suas ferramentas, ele é um despossuído. A única coisa que ele tinha era a sua força física e intelectual. Ele não tinha capital, ele não tinha ferramentas, e ele não tinha propriedade.
E era um trabalhador miserável, porque ele também não tinha casa, ou não tinha uma casa decente. E ele também não tinha como comer se não trabalhasse para um capitalista. Esse capitalista contratava esse trabalhador por um salário. Esse salário correspondia à produção do trabalhador? Não. Ele correspondia a uma parte da produção do trabalhador. O trabalhador era remunerado por uma parte da produção. A outra parte da produção era incorporada ao capitalista como lucro. O trabalhador, por exemplo, que era capaz de construir numa fábrica de couros, ele era capaz de fabricar, em um dia de trabalho, 10 celas para os cavalos, ele não recebia o salário equivalente à produção dessas 10 celas. Ele recebia seu salário a partir do número de horas trabalhadas, portanto, ele estava dissociado da sua capacidade produtiva, e essas horas trabalhadas que permitiram a fabricação de 10 celas, ele recebia um valor inferior à sua produção. Vamos dizer que ele recebesse por uma cela, o valor equivalente a uma cela. O restante era a mais-valia, ou seja, o excedente produtivo gerado pela classe trabalhadora era apropriado pelos burgueses, porque os burgueses eram donos do capital e eram donos das ferramentas, e eram donos da empresa. E se cria uma relação na qual o capitalista remunera o assalariado abaixo da sua produção e se incorpora como renda do capital aquela parte da produção que não era remunerada ao trabalho assalariado. Isso gerava um lucro capitalista. As empresas capitalistas eram capazes de produzir muitas vezes mais do que os trabalhadores recebiam como salário. E as condições de pagar salários baixos eram determinadas pela existência de uma multidão de miseráveis, uma multidão de despossuídos, e uma multidão crescente de despossuídos. Porque com o fim das relações de serviço, como aconteceu na América Latina e no Brasil com o fim do trabalho escravo. O que acontece quando termina o trabalho escravo no Brasil? Uma quantidade gigantesca de ex-escravos, de negros, vagam pelas cidades em busca de sobrevivência, dispostos a trabalhar por qualquer salário, para poder comer. Essa é a origem da superexploração do trabalho na América Latina. Na Europa do século XVIII e XIX não foi diferente. Uma multidão de ex-servos que não conseguiu sustentar sua propriedade, que não conseguiu se manter com o trabalho camponês, vai para as cidades, sem saber ler, sem ter como comer, como sustentar a família, e topava trabalhar por um salário de fome. E isso vai gerando a enorme acumulação de riquezas por parte dos capitalistas. Enorme acumulação de riquezas por parte dos capitalistas. Mas vai gerando também, no seio da sociedade capitalista, que se consolida no século XIX e no século XX, vai gerando também, como Karl Marx e Friedrich Engels escreveram no Manifesto Comunista, o capitalismo vai gerando seu próprio governo. Uma gigantesca classe de trabalhadores assalariados que era oprimida pelo sistema, como eu estou tentando descrever. Essa classe de salariados, terrivelmente oprimida pelo sistema, começa a lutar. Começa a lutar de forma sindical, começa a lutar por rebeliões populares, começa a lutar por petições, por protestos, e essa classe assalariada vai adquirindo experiência, vai adquirindo cultura e vai adquirindo uma perspectiva revolucionária que lhe foi dada pelo marxismo, especialmente na segunda metade do século XIX, quando Karl Marx consolida sua obra e diz claramente que não havia alternativa para a classe trabalhadora dentro do capitalismo. Que o capitalismo era um sistema que inequivocamente, organicamente, estruturalmente estava condenado a concentrar riqueza numa ponta
e pobreza na outra. Era um sistema que condenava a exclusão social. No centro do sistema, que era a Europa, e depois os Estados Unidos, e também, muito mais, na periferia do sistema, que é a América Latina, a Ásia e a África. Exatamente os continentes onde o capitalismo nasceu, não como produto de uma revolução antifeudal, mas como substrato de uma transição do modo escravista colonial para o trabalho assalariado de forma direta, sem passar pelo feudalismo, produzindo um gigantesco exército industrial de reserva, que são os ex-escravos. Então, o capitalismo ele vai se desenvolvendo em grandes empresas, ele vai criando as modernas cidades, porque as indústrias estão nas cidades, a agricultura, em termos relativos, cai, vai subindo a indústria, vai surgindo a classe dos capitalistas industriais, eles ganham tanto dinheiro que eles vão criando os bancos para poder investir seu próprio dinheiro, esses bancos vão se fortalecendo, você vai surgindo esse capitalismo moderno, tal qual nós o conhecemos. E esses capitalistas modernos ficam tão ricos que para eles já não bastam mais os territórios nos quais eles nasceram, os países onde aqueles capitais brotaram. É necessário, para que aquele capital possa render, é necessário conquistar novos territórios. Surge, então, o imperialismo, ou seja, o controle, não por relações coloniais, por propriedade de territórios, mas pelo peso dos capitais, vai surgindo o imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo é a exportação de capitais. Através do capital, os países capitalistas centrais controlam os mercados, as empresas, a economia dos países capitalistas periféricos, porque eles detêm a tecnologia e detêm os capitais. Tá? Então, eles vão se expandindo para fora dos seus territórios na forma imperialista, como foi a característica do século XX. O capitalismo, ao fazer isso, ele gera internamente não apenas uma enorme classe de trabalhadores assalariados inimiga da burguesia, como vai gerando a opressão dos povos periféricos, que passam a lutar contra os estados imperialistas, os estados que tentam estabelecer relações de tipo, vamos chamar assim, neocolonial. Não é a relação colonial clássica da propriedade dos territórios como antes existia, antes do século XIX, mas através do controle dos capitais. Marx diz, então, que dentro do capitalismo não havia alternativa para a classe trabalhadora. E que dentro do capitalismo não havia alternativa para os povos periféricos. Somente uma revolução anticapitalista poderia trazer à classe trabalhadora justiça, felicidade, subsistência, progresso, desenvolvimento. E o Marx dizia que esse não seria um processo natural, que ao contrário do capitalismo, que havia se desenvolvido naturalmente dentro do feudalismo, por conta das suas próprias relações de produção, como eu tentei descrever, o socialismo não nasceria naturalmente dentro do capitalismo. A classe social portadora da possibilidade socialista, sim, nasceria dentro do capitalismo. Mas o socialismo era uma relação de produção, um modo de produção, uma formação econômico-social que somente poderia nascer se a classe trabalhadora fizesse uma revolução e retirasse o poder da burguesia. E, a partir do poder político, adotasse as medidas econômicas anticapitalistas. Medidas que concentrassem nas mãos do Estado a propriedade e os meios de produção, eliminando a burguesia como classe proprietária e transformando toda a propriedade em propriedade de todo o povo através do Estado. Era o que o Marx falava. Era necessária uma revolução prévia para poder construir o socialismo, diferente do que o capitalismo. O capitalismo nasce no feudalismo e faz uma revolução política para concluir a transição do feudalismo ao capitalismo. Mas o socialismo, para poder existir, ele dependia de uma revolução prévia, de uma revolução que tirasse o poder da burguesia e o passasse às mãos da classe trabalhadora. Marx ia além disso. Lenin
seu mais importante discípulo no século XX, no livro Estado e Revolução, detalharia isso. O Marx pensava o socialismo como uma etapa de transição. Não era o objetivo final da sua doutrina. O objetivo final da doutrina marxista, e depois da doutrina desenvolvida por Lenin, era o comunismo, e não o socialismo. Entre o capitalismo e o comunismo existiria uma etapa transitória, que era o socialismo. O comunismo já não existiria nem mais Estado. O Estado seria um mero gestor administrativo das coisas, porque já não existiria mais classes sociais. Seria uma igualdade baseada na extrema abundância produtiva. Extrema abundância produtiva. Havia até mesmo uma frase para caracterizar a diferença entre socialismo e comunismo, entre a etapa de transição e a chegada ao comunismo. No caso do socialismo, a frase era assim: de cada um conforme suas possibilidades, a cada um conforme o seu trabalho. Ou seja, todo mundo tinha que contribuir e o recebimento não era igualitário, dependia do tipo de trabalho desenvolvido. No comunismo, era de cada um conforme suas possibilidades e a cada um conforme suas necessidades. Já não existiria mais diferença. Os integrantes de uma sociedade receberiam a mesma parte da produção, a mesma cota de riqueza que a sociedade fosse capaz de produzir. Chegaria a ser uma sociedade igualitária, sem diferenciação de classe, sem separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, na qual a produção coletiva seria dividida por igual entre todos os seus integrantes. Mas para isso poder acontecer, seria necessária uma longa etapa de transição que Marx chamou de socialismo, de cada um conforme suas possibilidades, a cada qual conforme o seu trabalho. Era uma sociedade, portanto, onde ainda existiria diferenciação entre trabalho manual e intelectual, na qual ainda existiria diferenciação de salários, na qual ainda poderia existir uma diferenciação entre proprietários, mas já controlados pelo poder do Estado. Marx nunca disse que no socialismo não haveria mercado, ou que no socialismo não haveria nenhum tipo de propriedade que não fosse a propriedade coletiva. Não, poderiam coexistir outras formas de propriedade. A propriedade individual, por exemplo, dos bens necessários à subsistência, não seria mexida no socialismo. As pessoas poderiam ser donas da casa onde moram, poderiam ser donas dos seus equipamentos de uso pessoal, nenhum problema em relação a isso. Poderiam existir pequenos proprietários de terra, poderiam existir pequenos proprietários de empresas. As propriedades estratégicas seriam controladas pelo Estado. E poderia existir mercado, porque o socialismo era concebido como uma transição do capitalismo ao comunismo. E o socialismo só poderia ser construído a partir de uma revolução proletária, a partir de uma revolução socialista, repito, que transferisse o poder das mãos da burguesia para as mãos da classe operária, para as mãos dos trabalhadores da cidade do campo, sob a hegemonia da classe operária industrial, que era o setor mais organizado, mais poderoso, mais avançado da classe trabalhadora. Essa era, portanto, a diferenciação. No socialismo, já iria progressivamente deixando de existir a mais-valia. Por que iria deixando de existir a mais-valia? Porque a mais-valia já não seria mais apropriada por donos privados dos meios de produção. A mais-valia progressivamente seria apropriada pela coletividade, pelo conjunto da sociedade, através do Estado. Seja porque as empresas seriam estatais, seja porque o sistema tributário seria crescente sobre os capitalistas que ainda mantivessem alguma forma de propriedade. Então, o grosso da renda excedente, aquilo que não era pago em salários, vinha para o Estado como representante da classe dos trabalhadores. E o Estado utilizaria esse excedente da renda para saúde pública, educação, cultura, esporte, habitação,
como ocorreu em todas as experiências socialistas. O excedente, a mais-valia deixava de existir para existir um lucro social controlado pelo Estado. Pegou, foi quem caiu lá. E no comunismo, desculpe, foi uma abertura de microfone sem querer aqui. Tá bem, nenhum problema. E no comunismo, nem você teria isso numa escala ainda mais avançada, porque não existiria mais nenhuma forma de propriedade privada. Toda a forma de propriedade ela seria coletiva, ela não seria nem estatal, o Estado deixaria de existir como um aparato especial, seria pura e simplesmente uma forma de administração da economia, porque já não existiria mais a luta de classes, porque não existiria mais separação entre as classes, e toda a renda social seria dividida unicamente de duas formas. Uma parte da renda social para um reinvestimento coletivo na economia e outra parte da renda social distribuída igualmente entre os cidadãos. Lá na frente, concluída a transição, que é o socialismo. Então, essa era a teoria do capitalismo, do socialismo, do comunismo, tal qual foi elaborada por Karl Marx. Eu quero aqui, para finalizar, tocar num tema bastante importante que tem a ver com os povos originários, especialmente da América Latina, que eu sei que é um tema caro para vocês, é um tema caro para todos nós. O capitalismo, ao se desenvolver, ele precisa controlar todos os meios de produção. Os capitalistas precisam controlar todos os meios de produção. Isso significa dizer que os capitalistas precisam controlar todas as terras. No modelo neocolonial, que é a relação entre os estados imperialistas e os países periféricos, além do controle da economia desses países periféricos, é necessário para os capitalistas nacionais ou estrangeiros controlar também as terras do que é o colonialismo interno, ou seja, as terras dos povos originários que mantêm ainda suas reservas. Porque essas reservas dos povos originários são necessárias para os capitalistas expandirem sua produção de pecuária, são necessárias para expandir sua exploração mineradora, são necessárias para um conjunto de atividades capitalistas que eles veem os povos indígenas como um obstáculo. Viam isso no século XIX, quando o capitalismo se consolida, viam isso antes do capitalismo, quando se consolida o modo escravagista colonial, os índios tinham que ser transformados em escravos, se eles não pudessem ser transformados em escravos, eles tinham que perder suas terras, as terras tinham que ser concentradas nas mãos dos senhores, dos latifundiários, e depois nas mãos dos capitalistas agrários. Não é? Os povos originários eram um problema, eles tinham que ser transformados em força de trabalho, e eles tinham que ser despossuídos das suas terras para que as suas terras pudessem integrar o inventário da exploração capitalista. Por isso essa sanha dos capitalistas contra os povos originários. E por isso nós, socialistas, temos que integrar a luta dos povos originários no nosso programa socialista. Porque além de serem integrantes da classe trabalhadora, os povos originários possuem um direito anticolonial. Porque eles são os que vieram antes de todos nós. Eles têm um direito sobre a terra, um direito adicional sobre a terra. Porque eles foram vítimas de uma ação colonial, lá no passado. De uma ação colonial que continuou em curso, embora algumas conquistas tenham sido possíveis, como as reservas indígenas, políticas especiais e assim por diante, que os capitalistas querem destruir, como a gente vê com o governo Bolsonaro. Ele representa o interesse dos capitalistas em destruir todos os direitos indígenas para poder botar as mãos nessas terras, para mineração, para agricultura, para pecuária, não importa. Que essas terras têm que compor os ativos do inventário capitalista.
Se a gente conversa sobre desmatamento da Amazônia, o que está por trás do desmatamento da Amazônia? A expansão das fronteiras pecuárias. É dali que vem o desmatamento. A liberdade para os latifundiários do gado expandirem a pecuária. 70%, 80% do desmatamento vem disso. Você desmata a selva para expandir a fronteira pecuária. Os capitalistas o fazem em relação à floresta e os capitalistas fazem em relação aos índios, às reservas indígenas. E penso eu que a esquerda socialista tem que colocar a defesa dos povos originários, a defesa da floresta, a defesa das reservas indígenas, a defesa dos direitos dos povos originários como um elemento essencial do seu programa. Nós o fizemos quando governamos o país? Mal ou menos. Claro que nossos governos não eram como os governos do Bolsonaro ou do Temer, mas nós fizemos ali muita concessão. Nós trabalhamos esse tema com a visão estratégica que esse tema merece. Inclusive com a repercussão internacional favorável que esse tema merece. E isso é importante revisar na nossa prática política atual. A defesa dos direitos dos povos originários não é uma questão antropológica, embora também o seja. Ela é uma questão estratégica da unificação da classe trabalhadora contra os capitalistas. E é necessário que um programa socialista compreenda a especificidade, a excepcionalidade das terras dos povos originários. Os povos originários têm que ter o direito do usufruto autônomo das suas terras. De preferência, integrados a um desenvolvimento comum do povo brasileiro. Mas a ideia da autonomia dos povos originários ela é fundamental para travar a luta anticolonial e para repor os direitos desses povos. Curiosamente, vocês vão ficar surpresos com o que eu vou dizer. Quem foi o maior teórico que o movimento socialista teve sobre esta questão? Sobre a autonomia dos povos em situação colonial, neocolonial ou semelhante. Foi um russo, na verdade um georgiano. Porque a Rússia czarista, ela era um país atrasado, subordinado ao imperialismo francês, inglês e alemão, mas ela era também um império, ela subjugava muitos povos originários, povos que foram sufocados pelos russos, cujos direitos e as terras foram subtraídos historicamente pelos russos. E por isso esses povos subjugados, que se dividiam nas mais distintas nacionalidades e idiomas, eles apoiaram a Revolução Russa contra o Tsar e contra o governo de Kerensky, estabelecendo o primeiro Estado da classe trabalhadora na face da Terra, que foi a União Soviética. Como é que os bolcheviques, os comunistas, lidaram com isso? Como é que eles lidaram com o que eles chamavam da questão nacional? O que era a questão nacional? Os direitos dos povos originários do amplo território russo terem autonomia. E os comunistas defenderam que os povos originários da Rússia, que eles chamavam das nacionalidades, porque eram distintas nacionalidades, com distintos idiomas, com distintas histórias, eles deveriam se integrar voluntariamente à União Soviética. Não era obrigatório. Eles deviam poder decidir se eles queriam estar ou não na União Soviética. Por isso que a União Soviética chama-se assim, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram várias repúblicas que voluntariamente se integravam numa um único Estado Nacional. Não era compulsório, não era um império. Quem elaborou essa teoria dos direitos das nacionalidades, que é um documento que tem utilidade para tratar a questão dos povos originários, foi um líder russo, um líder comunista, que depois, ao longo da história,
dividiu a opinião pública mundial. Uns tem como positivo, outros como negativo, que se chamava, o nome verdadeiro dele é Iosif Dugatsvili Vissarionovich, mas que entrou para a história como Joseph Stalin. Stalin escreve um livro sobre os direitos das nacionalidades, o marxismo e a questão nacional, em que ele defende a ideia da autonomia e da integração voluntária das nacionalidades no Estado socialista. Por que nos ajuda a pensar a questão dos povos originários em países como o Brasil? Porque um programa socialista no Brasil não pode impor aos povos originários um determinado projeto de desenvolvimento. É necessário a integração voluntária desses povos a um projeto nacional. A eles devem ser garantidos direitos especiais. Constitucionalmente devem ser garantidos direitos especiais. Direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, por conta da reparação e da integração desses povos a um projeto comum. E isso é uma questão importante da luta anticapitalista. Pois bem, foi assim, esse era o esboço que eu gostaria de fazer, estourando muito o meu tempo. Eu dobrei meu tempo. Eu queria falar em meia hora, eu acabei falando em 1 hora. Eu peço desculpas a vocês, mas é que o assunto é amplo, né? A gente passeou por uns 5, 6 séculos em 1 hora. Muito obrigado. Breno, a gente te agradece, não tem que pedir desculpa de nada, era o tempo mesmo. E aí agora, vamos abrir aqui a fala, pedir para o pessoal, como eu te disse, eles iam se apresentar, né? Então a gente vai começar pela Claudinha, que é a presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, um conselho que representa 29 segmentos de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Aí vamos ver aqui, hoje a gente tem uma representação bacana. Depois minha sugestão é que a gente vá para a Lidiane, Alícia, nossa turma. Os homens vão ser gentis hoje, né, Marrom? E depois a gente passa Lidiane, Alícia, Valdivino, Marrom, e a gente vê quem mais está na sala, que hoje tem Jadson de Capim Grosso, e é isso, e depois os estudantes. Então, Claudinha, por favor, boa noite, muito obrigada mais uma vez, vamos dar um alô aí. Gente, e quem quiser fazer pergunta depois das falas das lideranças, pode mandar as perguntas pelo chat, que eu vou anotar aqui e a gente faz as perguntas. Grata, vou colocar uma luz aqui que está meio escura. Ficou melhor. Gente, só uma lembrança. Hoje, a partir de hoje, Claudinha, nós estamos passando pelo YouTube. Nossa estreia. Maravilha. Tinha um pessoal já solicitando, até perguntando, e por isso que eu até te perguntei, né? Bom, boa noite a todas, as mulheres e não mulheres. Abraço às parentas de PCTs e aos demais. Fico feliz com essa oportunidade. Estou aqui, só o pó da gaita. 2 dias conduzindo a reunião do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Tá? Foi puxado e não conseguimos vencer a agenda, a pauta proposta, mas estamos aí, firme e forte. Agradeço essa oportunidade e também eu peguei, acho que até um pouco no início, né, da fala do Breno, quero cumprimentar, Breno, e foi uma grande aula, assim, né? Eu acho que esse aspecto histórico, antropológico, social e muitas informações que você trouxe, a gente se vê nessa história e a gente começa a ligar, né, vários aspectos, né, tanto sociais quanto políticos, né, de como que nós ficamos à margem, como que nós continuamos à margem, né, não só das políticas públicas, mas muitas vezes até mesmo da sociedade de uma forma geral. Eu acho que essa conversa com você nos traz assim muitas informações, né? Você é um estudioso
mas também esse sentimento da gente estar nesse lugar, e nos coloca sempre como um posicionamento de resistência. Eu acho que trazer essas informações, esse aspecto histórico, principalmente desse processo todo, nos possibilita uma reflexão e nos possibilita também, o que eu venho chamando os parentes para refletir sobre a forma estrutural que o Estado brasileiro foi constituído. Então, para atender mesmo ao capital. E a gente vê que os governos reforçam isso nas suas ações governamentais e deixando, e aí é a minha crítica, eu não tenho partido nenhum, eu sempre digo que para mim, eu faço uma militância onde eu quero e luto pela autonomia e a voz, né, dos povos e comunidades tradicionais, para que realmente possa ser incluída, né, nos programas e também, não só nos programas, mas também, né, na legalidade, com toda essa diversidade, né, com toda essa característica. Mas a minha crítica é justamente isso. Quando a gente teve, eu falo a gente porque nós trabalhamos muito e acreditamos muito quando a esquerda conseguiu romper apenas uma barreira, porque eu acredito nisso, né? Que a esquerda ela não teve totalmente no poder, porque para ter todo o poder tem que ter somente uma das barreiras. E quando teve, não fez uma política, ou não teve condições, talvez seja a palavra mais certa, não teve condições de fazer políticas estruturantes do Estado brasileiro, o Estado responder a essa demanda, o Estado brasileiro dar condições mínimas necessárias para diminuir essa assimetria entre os povos e comunidades tradicionais e as outras e o restante da sociedade. A gente não se coloca num lugar de exclusão. A gente está num lugar de exclusão porque não tem políticas que coloquem essa igualdade, né, principalmente na questão dos territórios tradicionais. Então, a minha crítica sempre foi que a gente teve oportunidade, a esquerda teve oportunidade de fazer uma política estruturante de Estado. E se pautou e, às vezes, teve que fazer, talvez não seja o foco da discussão, mas eu estou colocando aqui o que a gente, enquanto povos e comunidades tradicionais, tem feito uma discussão de análise de conjuntura, que muitas questões, por exemplo, o decreto 6040, ele poderia hoje ter uma ação do Estado brasileiro e não só do governo Lula, que abriu e que possibilitou uma maior participação social. E talvez isso ainda ia demorar muito tempo, porque existe uma outra base que é a formação política. Nós não. Nós tivemos a oportunidade de melhorar isso, de tornar isso uma ferramenta importante, não fizemos quando a esquerda estava no poder. E agora a gente vai tentar outros meios de fazer a formação política para que realmente a gente tenha garantia das políticas públicas como políticas públicas estruturantes, independente de que governo passe. E a gente entende também, né, que a depender do governo, as ações são muito mais difíceis. Está aí a prova de tudo isso com os 16 vetos do governo Bolsonaro no PL 1142. Mas a gente também entende que precisaria de muito mais tempo para romper muitas barreiras estruturantes da sociedade, tendo a oportunidade de estar no poder. Faço essa consideração e agradeço novamente, Breno, por essa oportunidade de te conhecer e também de te ouvir, que foi para mim uma grande aula. Gratidão. Obrigada, Claudinha.
Agora a Lide, que representa os retireiras do Araguaia, para dar um alô, para o Breno falar que ela está lá em Luciara, uma cidade que tem 2.000 habitantes. Olá, boa noite a todas, né, e todos presentes. Sou Lidiane, retireira do Araguaia. Temos uma outra companheira também, retireira do Araguaia, fazendo parte desse processo formativo hoje. Quero agradecer a explanação do Breno, né? Como eu havia escrito no chat, é um tema amplo e complexo, muito complexo, né? E, às vezes, muita coisa que o Breno apresentou, eu ficava assim, me perguntando, e eu sempre tenho esses questionamentos, né? Em que tempo na história, né, do mundo, dessas relações sociais, foi diferente? Porque, como se vê, o capitalismo, como o Breno explicou muito bem, ele nasce dentro do feudalismo, né? Isso foi o meu entendimento. Então, ele é uma relação que nasce dentro desse processo. E o capitalismo hoje, ele impera, né? Ele está aí imperando em vários lugares e atropelando vidas e matando vidas. Então, assim, eu fico me perguntando em que momento que nós, né, os subalternizados, porque eu não gosto de usar a palavra subalternos, porque nós não somos subalternos, nós somos subalternizados pelo sistema. Então, em que momento que foi diferente? Né? Veio essa corrente, né, essa corrente marxista, né, socialista, comunista, para tentar fazer diferente. E que muitas vezes, né, tem dado certo, está dando certo, mas a gente teve o exemplo, né, vários exemplos aí de quando a esquerda chega ao poder e como o Breno bem colocou, né, o que é o imperialismo, que é uma outra corrente que vem para devastar e dominar esses outros países que não aderem ao capitalismo, né? Então, às vezes eu me pergunto assim, nós tivemos oportunidade, né? A esquerda teve ascensão aqui no Brasil há até pouco tempo, só que também tem essa força imperialista que fez de tudo, né, para seduzir e para derrubar também o que a gente estava aí propondo. Eu gostei muito da apresentação, não vou me delongar, porque tem outros colegas para se apresentarem, mas tem muitas dúvidas ainda, né, para entender um pouco desse corrente socialista, que não é o comunismo está dentro do socialismo, então eu tenho um pouco dessa dúvida de entender bem, porque o socialismo é algo maior, né, que o comunismo. Eu gosto muito de saber sobre isso, porque eu também não sou filiada a nenhum partido, mas eu me identifico muito, né, com a corrente comunista, socialista, enfim. Só quero agradecer e dizer que tem registrar a presença de outra colega, depois, se ela quiser se apresentar. Muito obrigada, Breno. Obrigada, Lide. Alícia, que representa as nossas companheiras mangabeiras do estado de Sergipe, do movimento das catadoras de Mangaba. Pode. Olá, boa noite a todas e todos. Todo mundo está me ouvindo, não está? Então, gente, primeiro eu queria pedir desculpa porque eu não consegui entrar às 19 horas, né? A gente está com uns probleminhas aqui internos, mas só consegui ouvir um pouquinho há uns 20 minutos atrás, né, a palestra, mas assim, ouvindo as companheiras, né, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a gente das comunidades tradicionais, né, sempre estar mais envolvido nos estudos aí do nosso mundo antepassado, né? Então, e o que a gente está vivendo hoje. Eu sou catadora de Mangaba, moro aqui no estado de Sergipe, atualmente sou coordenadora do MCM, que é o Movimento das Catadoras de Mangaba aqui do estado de Sergipe, e estamos juntos aí em parceria com o coletivo Cagaita, né? Na pessoa de Adriana, aí na frente, para poder a gente conseguir, né? Superar essa Covid, né, que está aí atingindo todas as comunidades,
E aí a gente pede apoio aos parceiros e a gente está aí com uma parceria com a Adriana. E quero agradecer a Adriana, a Breno, né, que foi o palestrante aí desse momento bem importante para os povos comunidades tradicionais, eu acredito, que estão participando. E aí, dá um alô para todo o pessoal, Lide, Cláudia, Adriana, Valdivino, que eu estou vendo aqui. E até tem uma conterrânea minha aqui de Indiaroba, Alda Cristina. Então, dá um alô para todos vocês e dizer que é isso, estamos juntos e seguimos aí nas lutas que são constantes todos os dias em nossa comunidade. Obrigada. Obrigada, Alicia. Breno, agora você vai falar com o representante direto de Lampião. Bora, Valdivino. Para lá. Valdivino, tá ouvindo? Boa noite. Não, Terena. Peraí, Terena. Deixa o Valdivino... Oi. Vamos ver se o Valdivino está aqui de fundo de passo. Tá, Val? Boa noite. Valdivino do Sertão primeiro. Boa depois noite. São dois. Boa noite, Val. Estamos te ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, as meninas aí, as companheiras das comunidades tradicionais. Boa noite, professor Breno. Olha, eu estava aqui me lembrando, ouvindo a aula que foi a Adriana aqui na Bahia. Nós, da Articulação Estadual das Comunidades Tradicionais de Fundo de Plástico, nós estamos na dinâmica de todos os sábados, aliás, a cada 15 dias, dia de sábado à tarde, a gente está fazendo um curso, né? Nós chamamos de curso com o professor Eduardo Antônio, da UFRB, sobre MAX. O tema abordado nesse curso é MAX. E ouvindo o professor Breno, assim, me completou tudo aquilo que a gente estava discutindo agora no sábado passado com o professor Eduardo Antônio. Mas uma aula excelente, quero parabenizar o professor Breno pelo o acúmulo de conhecimento sobre esse tema. Para nós que militamos nos movimentos sociais, mas também que temos um certo engajamento na política, esse tema nos encoraja de uma forma para a gente, né, enfrentar não só o fascismo que se estabelece no país hoje, né, mas também enfrentar, né, toda a tentativa que o sistema capital impõe sobre os nossos povos e comunidades tradicionais. Né? Nós vivenciamos agora né, no Brasil toda essa investida contra os povos e comunidades tradicionais. Aí a Cláudia lembrou dos vetos ao projeto de lei, né, que elimina todas as populações tradicionais, desde os povos originários, né, dos parentes indígenas, mas também as outras comunidades tradicionais do Brasil. Então, isso tem nos mostrado o que realmente o governo, né, que poderia, o Estado brasileiro, né, o governo brasileiro, os governos de uma forma geral, né, de apoiar e de cuidar do povo, porque o papel do Estado, o papel do governo seria a nossa compreensão, né, como prioridade cuidar do povo. E no sistema financeiro, no sistema capital, porque nós não estamos vivendo mais o feudalismo, estamos vivendo o capitalismo. Né? Diferente. Então, essa aula foi realmente um ganho muito grande nessa noite. Só quero agradecer aí o convite, Adriana, e dizer que nós estamos aqui, né, enfrentando, né, toda essa situação aqui no sertão de Canudos, aqui na Bahia. Nós estamos aqui, professor, a 60 quilômetros de Canudos. Olha, a primeira o comunista, né, a pregar, né, do partido do conhecimento do cristianismo, por Antônio Conselheiro. Nós estamos vivendo aqui em Canudos, próximo Canudos, essa sociedade que se
projetou no final do século XVIII como uma alternativa à república que estava se iniciando, né, se instalando no Brasil naquele período. Então, nós carregamos também essa herança, né, podemos dizer, uma herança boa, que nos dá essa possibilidade de carregar esse conhecimento e essa experiência aqui no sertão da Bahia. Oi, Adriana, coordenadora. Eita, eu acho que a Adriana caiu, mas ela deve voltar já. Então acho que a gente pode continuar. Ah, voltou. Ó, você vê que a equipe aqui é voluntária, militante e ponta firme. Uma cai, a outra já assume. Cíntia, obrigada. Valdevino, Serena, manda ver. Boa noite a todas e a todos. É uma imensa satisfação estar fazer parte desse grupo. Eu sou uma das vítimas do capitalismo, do neocapitalismo, mas, além de tudo, também sou a resistência. Insisto porque até hoje o povo terena existe até hoje, que foi um povo de resistência. Histórias ocidentais dizem que foi no aperto de mão, no escambo, troca de espelho, aquela maravilha. E, na realidade, nem o povo dominado, nem o povo colonizado, ele aceitou de forma pacífica, como é dito na história comum. Eu sou professor de história, atualmente estou fazendo mestrado em estudos culturais, e devido aos trabalhos, eu acabei chegando agora. Mas eu também me alinho com uma colega antes, né? Já percebeu essa linhagem socialista, essa linhagem comunista, dizer que nós também temos a nossa linhagem, posso dizer até indigenista, e o Marx, com todo carinho, todo respeito, algumas coisas lá não se acrescentam a nós povos. É uma coisa ocidental, o capitalismo é dinâmico, né? Veio, então não tem como você fugir do Marx. Mas também nós temos os nossos conhecimentos, as nossas formas de resistência, né? E nos deixa, como fazer anteriormente, nos deixa vivos, nos mantém vivos. Passamos por uma situação do neocapitalismo, do neocolonialismo, e isso tem se firmado agora com o atual presidente, né? E tem negado e tem tentado de toda forma exterminar os povos indígenas. E o que mais alegra, então, é repetir que são mais de 520 e poucos anos de resistência. E mesmo sangrando, mesmo sofrendo, perdendo parte do nosso povo, a gente tem a vontade, a coragem. O governo Bolsonaro, ele perdeu em todas as aldeias aqui do Mato Grosso. E isso fez com que, né, já era o plano dele, mas esse plano genocida dele, ele se fortaleceu mais ainda por conta desses resultados das pesquisas, ou ainda do resultado da eleição, em que ele não foi aceito nas comunidades indígenas. Então, hoje, o coronavírus está se estendendo nas comunidades aqui do Mato Grosso do Sul. Temos uma notícia muito triste, a cada hora chega um resultado. Até há 2 semanas atrás não tinha casos, mas infelizmente hoje, no período da tarde, recebi 2 informações, inclusive de vítimas, né? E é um descaso total. Nós protegemos com o que temos, o nosso povo, com a juventude, com a nossa consciência. Tem comunidades que não são indígenas, aqui no Mato Grosso do Sul, mas as barreiras sanitárias que tem lá é composto por militares, por policiais, agentes de saúde, por toda a estrutura pública. Já nós, povos indígenas, nós temos a cara e a coragem, seguimos resistência.
grupo com muita honra, com muito orgulho. Eu quero ir até o fim e eu tenho muito que aprender com vocês. Temos as nossas organizações chamada Hanaikyo Hoeno Terenoe, que na língua terena significa Grande Assembleia do Povo Tereno, e onde a gente se discute, né, questões comuns de todas as comunidades, mesmo distante uma da outra, nós temos uma luta em comum. E tem participação das mulheres, da juventude. No Mato Grosso do Sul, nós somos um dos maiores números de acadêmicos e pós-graduados nas universidades, e isso tem nos ajudado a enfrentar e tomar consciência enquanto povo originário, né? Povo que tem uma sabedoria, tem uma ciência, tem uma resistência, né? E isso nos faz seguir firme. E um aprendizado muito grande. Muito obrigado de coração. E aí, o meu xará Valdivino, que até o sobrenome dele é o sobrenome da minha mãe, Souza. E aí eu vi ali Valdivino Souza Divino. O meu apelido já é divino, no apelido carinhoso familiar. Então nós estamos todos em família e é bom a gente solidificar isso cada vez mais. Muito obrigado. Obrigada, Valdevino. Agora, o Marrom, da Agricultura Familiar de Alagoas. Boa noite. Está ouvindo? Está ouvindo, Marrom? Boa noite, companheira Adriana. Boa noite, Breno, toda a equipe. É um prazer estar participando dessa palestra, desse curso importante. Fazia tempo, viu, Adriana? Eu quero agradecer a você que eu não via uma palestra igual essa do Pedro Breno, viu? Lembrei agora do Pedro de Arruda Sampaio, pai, o filho. Assisti muito palestra com eles e aí o Breno me fez relembrar isso aí. Havia tempo que eu não assistia uma palestra igual a essa e, com certeza, fortalece nós, militantes da comunidade, que pensa de um dia ter um mundo melhor. E esses clássicos aí, que a gente conhece um pouco dessa história, né, como Florestan Fernandes, Daci Ribeiro e outros, e o Breno aí, com a sua palestra aí, me retomou esse momento importante que eu já tive com alguns palestrantes desses. E aí diz o seguinte, é muito complicado o momento que estamos vivendo, de pandemia, que passa o Brasil e o mundo, mas o que aconteceu com o nosso Brasil, com alguns dirigentes brasileiros que achavam que chegar ao governo tinha ganhado o poder, e nós não ganhamos o poder. A esquerda estava no governo, mas tinha todo o processo, né, no Poder Judiciário, no meio de comunicação. E, infelizmente, como o Bruno colocou muito bem aí, o Bruno colocou, o capitalismo ele é selvagem, é universal e muito forte e organizado. Né? Eu acho assim, com toda a situação dos Estados Unidos, mas eu venho acompanhando aqui um pouco, eu acho que o Trump ainda é muito forte nas eleições. Eu acho que está enfraquecido, mas é muito forte ainda. E aí, eu estava me perguntando, né, quantos nós que somos assentados, militantes de comunidades tradicionais, de assentamento de reforma agrária, de algumas associações comunitárias, quanto nós sofrem para continuar vivendo no campo ou na cidade. Quantas mulheres e homens, né, de várias religiões, LGBT e outros, sofrem para viver no Brasil. E olha que nós conseguimos, com toda a situação que houve, não vou comentar o governo petista, outros governos aí, nós conseguimos avançar em 13 anos em algumas coisas sociais. Conseguimos avançar. E perdemos isso em 2, 3 anos, assim, com uma rapidez, com uma velocidade tão grande, que a gente não consegue imaginar o tamanho do prejuízo do nosso, né, enquanto assentado, enquanto comunidades tradicionais, enquanto pequeno agricultor, no geral, que vive, né, numa associação, seja ela no campo ou na cidade, para viver. Quanto nós perdemos de direito nisso aí? Quer dizer, então, eu acho que me reencontrei aqui, Breno, com a sua palestra, me fez buscar elemento de continuar me fortalecendo nessa luta, que não é fácil, e dizer, Adriano, agradecer a você pelo convite, viu? Estou contente, estou muito grato, estamos juntos aí para continuar
defendendo nosso povo brasileiro e as comunidades tradicionais do Brasil todo. Obrigada, Marrom. Eu queria fazer só uma reflexão em cima da nossa exposição que o Breno trouxe, né? E é isso, Breno, você viu que o pessoal ficou bem feliz, eu te agradeço muito, porque a gente precisa muito desses momentos entre nós, né? Mas trazer assim, gente, olha só, quando o Breno falou da mais-valia, o que era a mais-valia e que era o ganho do burguês em cima do trabalho, da força de trabalho do trabalhador, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o que foi a reforma trabalhista na vida da gente recentemente. Então, a reforma trabalhista é uma forma da burguesia safada, porque aqui, Breno, não tem meio termo. Aqui é burguês safado, golpista, a gente dá nome aos bois, né? A burguesia safada que foi lá e fez o quê? Avançou em cima sobre os direitos da classe trabalhadora para garantir um aumento da mais-valia. Só que eu acho que neste momento da nossa vida a gente tem uma situação que é pior, porque o burguês daquela época do surgimento do capitalismo, ele investia para gerar trabalho. E agora, essa burguesia safada, ela faz a reforma da Previdência, precariza a nossa vida, diminui o acesso que a gente tem a recurso para pegar esse resultado e colocar no capital financeiro. Então, da mesma forma, ela avança sobre as nossas áreas da mineração, avança sobre as terras indígenas, se avança sobre todos os tipos de áreas naturais para que o capitalismo possa estar pegando o que existe ainda para transformar em capital, em dinheiro, e isso não vai se reverter em trabalho, isso agora se reverte em investimento no capital financeiro. Então, a nossa vida está muito precarizada. Então, quando a gente pensa no Brasil nesse momento, com a pandemia, com esse governo genocida caótico, né? Aqui todo mundo luta pelo impeachment. A gente vê que vai ter uma multidão crescente de desprovidos, enorme, e não só uma multidão crescente de desprovidos, mas, infelizmente, uma sociedade deprimida pela quantidade de mortos. Um país que já chega a 73 mil mortos e que não sabe, é mais de 73 mil que deve ter atingido hoje, e que a gente não sabe, de fato, quais vão ser as consequências reais. Então, eu acredito que agora, ou a gente luta pelo socialismo, pela construção do socialismo, de forma sincera, de forma honesta, ou então, cada vez mais a nossa vida vai ser precarizada. Eram essas as minhas colocações. Eu acho que a gente não tem pergunta do chat. Ai, gente, eu esqueci do Jadson, de Capim Grosso. Me desculpa, Jadson. O Jadson, o jovem do sertão, da Associação Cultural de Capim Grosso, também precisa se apresentar. Queria pedir milhões de desculpas, meu amor. E dar parabéns para a Luciene, que está aí em Capim Grosso também, e hoje é aniversário dela. Então, minhas colocações são essas, eu encerro minha fala, passo a palavra para o Jadson, e mais uma vez quero agradecer imensamente, Breno, pela sua generosidade em estar com a gente hoje. Olá, boa noite, está todo mundo escutando a gente? Tá. O Breno vai voltar, Adriana, para a gente poder fazer uma pergunta? Ele está na sala, Jadson. Beleza. Então, gente, como a Adriana falou, meu nome é Jadson, que está comigo é a Luciene, nós somos aqui de Capim Grosso, da Associação Cultural, a Equitea. A gente promove cultura popular, né, e alguns cursos de fotografia, teatro, grafite, tudo isso, inglês, tudo isso voltado para a juventude em situação de vulnerabilidade social. A gente vive uma situação bastante complicada aqui, né, porque as autoridades não reconhecem a importância da cultura popular para o desenvolvimento das pequenas cidades. E desde que a esquerda saiu do poder, a situação da cultura é muito difícil, né? E aí eu queria aproveitar a presença do Breno, essa aula que foi maravilhosa, primeiro porque eu sou um ávido seguidor do Breno, não perco nenhum vídeo do Opera Mundi, inclusive assisti o último sobre realmente as tarefas de um possível governo de esquerda, futuro governo de esquerda. Eu queria te perguntar, Breno, porque no final do governo Dilma, eu lembro que
nos últimos meses, a Dilma fez o que ficou conhecido como o pacote de bondade do governo Dilma. Né? Ela salvou o auxílio permanência, que era destinado para estudantes quilombolas, indígenas, assentou uma série de agricultores, né, também, e reconheceu terras indígenas. Aí eu queria te perguntar quais são as tarefas do futuro governo de esquerda no caminho para o socialismo e quais são as primeiras ações para os povos e comunidades tradicionais. A palavra é toda sua, Breno. Tá. Primeiro eu queria agradecer novamente o convite. Para mim é sempre um motivo de honra estar presente a atividades desse tipo. São atividades que ajudam a construir, a fortalecer a resistência popular, a formação da nossa militância. Então, eu estarei sempre às ordens, sempre que vocês acharem que eu possa contribuir em alguma questão. Inclusive, se vocês quiserem mais à frente fazer uma programação com mais tempo, né, para a gente tratar esses assuntos, construir uma espécie, uma gradezinha de formação, eu topo também preparar isso. Eu sei que todos os companheiros podem topar fazer isso. Um curso de formação com mais tempo. A gente teve pouco tempo para tratar muitos temas, né? A gente vai abusar, viu? Não, é só uma questão de programar, é uma questão de agenda. Como vocês sabem, minha vida inteira é dedicada a esse tipo de atividade. Então, estou sempre à disposição, é apenas uma questão de casar a agenda, né? Eu vou deixar pendente a pergunta que o Jadson me fez. Eu estou com um problema, infelizmente, eu tenho que dar uma entrevista agora às 21h, né? A gente tinha programado essa janela de tempo, eu tenho que entrar um pouquinho antes, então eu estou sendo aqui deselegante com o Jadson. Ele me fez uma pergunta, eu até precisaria refletir sobre ela, porque eu precisaria recordar exatamente o que aconteceu no final do governo Dilma em relação a esse papel de bondades. Eu não estou me lembrando exatamente desse detalhe, mas, enfim, é uma questão que a gente vai ter outras oportunidades. O que eu proporia, pessoal, proporia a vocês todos, a Adriana, todo mundo que está na coordenação, é isso, vamos construir um pequeno curso de formação, a gente vê os temas que seriam mais interessantes, de repente eu posso dividir a formação com alguns outros companheiros, a gente conversa, a gente fazer uma coisa assim que, por exemplo, 4 dias seguidos, pegando um período da noite para todo mundo poder participar. Vamos organizar uma coisa assim, eu acho que é legal. Super combinado. Para a gente, você não imagina o tamanho da felicidade. Mas aqui é isso, pessoal, todo mundo é trabalhador rural, a maior parte, né? Se não é trabalhador rural, é extrativista. Então, a gente tem que pensar direitinho na nossa agenda, tipo, uma vez a cada 15 dias. Sim. É melhor. Aí o calendário é com vocês. Apenas a gente pode organizar uma coisa mais estruturada, pegar esses temas que a gente conversou, assim, de passagem hoje, estruturar melhor esses temas e organizar como vocês acharem melhor. Aí o método é com vocês. Olha, para a gente é uma honra, assim, tá aceito desde já. A gente te agradece muito, né? E é isso. Agora você entrou para a turma. Obrigada. Eu que agradeço. Peço desculpas por sair assim a francesa, mesmo sendo numa sala de Zoom, mas eu estava comprometido com essa entrevista para o pessoal do Diário do Centro do Mundo. Agora às 9h eles vão entrar ao vivo e eu tenho que ir lá falar minhas bobagens. Tranquilo. O Jadson pode fazer a pergunta por escrito e te encaminhar? Pode, claro. Eu me responsabilizo. Então tá bom. Gente, vamos ligar a câmerazinha todo mundo, né, para nossa fotinha tradicional, que as meninas da UNB, todo mundo fala um oi. A gente vai deixar um só bagaceiro. Pra gente se despedir. E a semana que vem nós vamos ter mais uma atividade, né? Aí a gente conversa direitinho. Mais uma vez, muito obrigada a todas e todos. Yasmin, vai avisando conforme rolarem os prints. Já tá rolando já. Tá rolando. Aí, foi. Pronto, Yasmin? Pronto.
Então, pronto, gente. Um beijo a todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Seguimos firmes fora Bolsonaro. Pessoal, até E a vamos próxima perseguir o semana. socialismo. Se cuidem, ou conseguir socialismo. Tchau, gente. Aí,